Professor, e com relação ao vazamento do molde? Bom, esse é um outro aspecto também a ser considerado, além da manipulação, o vazamento. Nós temos, né, as siliconas de adição, durante a sua reação, né, e em contato com umidade, como no gesso que nós vamos realizar a obtenção do nosso modelo, quando em contato há a liberação de hidrogênio, né, e esse hidrogênio não causa alteração dimensional no molde, mas causa alteração na superfície do gesso ou do nosso troquel, o que dá uma regularidade e, consequentemente, a confecção de qualquer restauração sobre um troquel alterado em termos de sua textura pode prejudicar posteriormente a sua perfeita adaptação. Então, nesse sentido, nas siliconas de adição, como, né, permite um tempo de vazamento que geralmente pode chegar até 7 dias, sem qualquer prejuízo na estabilidade dimensional desse molde, que esse vazamento seja postergado, né, após, né, 1 hora, né, idealmente a indicação após 2 horas para que se realize esse vazamento, e sem a preocupação de um vazamento imediato. E se for feito num período, né, da tarde, por exemplo, a obtenção do molde, pode encaminhar tranquilamente ao protético e indicar, tá, um vazamento posterior a 24 horas, no dia seguinte, sem qualquer prejuízo à obtenção desse molde. E também é muito importante que se oriente-se, né, ao protético, não só faça o encaminhamento, mas se oriente ao protético que é uma silicona de adição que tem a liberação de hidrogênio e que pode afetar o vazamento se ele for realizado precocemente. Né, na tentativa de sanar esse problema, algumas siliconas já estão sendo formuladas e fabricadas numa composição que não há liberação desse hidrogênio, mas evidentemente há indicação nas instruções do fabricante quanto a esse processo de vazamento do molde. Professor Eduardo, encerrando a nossa pesquisa, quais considerações finais o senhor teria como recomendações para os profissionais em relação ao assunto moldagem? Bem, embora, né, a moldagem seja considerada um ato muito simples, nós verificamos a complexidade para que possamos reproduzir efetivamente aquele dente que nós preparamos para receber uma extração indireta. Então vejam, a evolução, né, dos materiais de moldagem foi muito grande, né? Se pensar em toda a evolução que nós tivemos, desde os primórdios, utilizando até a Godiva, né, para a moldagem, e quando também fazendo restaurações diretas por enceramento direto junto ao preparo, vejam os benefícios que nós tivemos com o surgimento dos materiais elastoméricos e que vieram a favorecer toda a reprodução, né, dos preparos, favorecendo a adaptação e o sucesso clínico que todo profissional busca. E nós temos que encarar, né, a etapa de moldagem como uma etapa muito importante dentro de uma sequência de execução de procedimento que vai desde o preparo até a cimentação, que é a finalização de todo o processo de confecção de uma extração indireta. Somente que, eu sempre digo, que todos esses passos são como elos de uma corrente, e um desses elos é exatamente a etapa de moldagem. E quando nós falhamos numa etapa de moldagem, por um descuido, por uma negligência, em fato que é conhecido, mas nós negligenciamos, como por exemplo manipular, né, uma silicone de adição com uma luva que vai afetar a estabilidade dimensional, a reação de polinização, nós vamos certamente obter, né, uma restauração não adequada e levando a insucesso, e muitas vezes colocando culpa no material, quando na verdade até um desconhecimento dos profissionais. Assim é importante que todo detalhe em relação ao preparo cavitário, à adequação da condição gengival, ao tipo de material, à possibilidade de utilizar materiais até de custo menor, mas sabendo utilizar dentro de um tempo adequado, de permitir um vazamento que não possa afetar a sua estabilidade dimensional, compõe procedimentos que o profissional tem que estar atento. Dominar em relação às técnicas de moldagem, utilizando casquetes, moldeiras individuais, moldeiras totais, sabendo o melhor emprego de um tipo de técnica ou outro,
viabilizando em termos de, principalmente os coroas totais, a utilização de casquete pelo menor volume que nós temos do material elastomérico e, consequentemente, evitando assim alterações dimensionais quando nós empregamos maior volume do material de moldagem. Assim, o casquete se constitui como elemento fundamental para minimizar todo efeito dessa contração e alteração que nós temos durante a polimerização do material, assim como também considerando entre essas técnicas de moldagem para preparos parciais, aqueles que permitem também a menor espessura, como a utilização de moldeiras individuais, principalmente para elementos unitários, onde também uma moldeira individual diminui significativamente a quantidade ou volume do material. E nós podemos nos esquecer que todo material polimérico sofre contração e as tensões são geradas, é muito difícil de prever o que poderá inferir sobre o resultado final com esse molde. Assim, utilizando sempre volumes menores, nós teremos a possibilidade de incorrer em menores alterações desse molde. Bem, dessa forma então eu quero finalizar essa entrevista destacando então aos profissionais envolvidos nos procedimentos relacionados a etapas de moldagem a consciência de todas essas etapas, o conhecimento técnico-científico, a experiência profissional, e só que essa experiência profissional não pode ficar extremamente atrelada a apenas aspectos no dia a dia e que não é confirmado então pela literatura científica. E nesse sentido eu quero enfatizar a importância dos profissionais estarem sempre acessando trabalho científico que possam dar toda a viabilização técnica daquilo que se realiza no dia a dia, a evolução dos materiais, uma vez que há um aprimoramento técnico desses materiais, os fabricantes sempre investindo em melhorias, hoje já temos também até materiais com nanopartículas, e é importante toda essa informação ao profissional, de tal sorte que o profissional haja conscientemente tanto na realização dos seus procedimentos técnicos, restauradores, na obtenção de moldes, e consciente dos efeitos favoráveis que ele deve ter para viabilizar o sucesso final, que é a obtenção da restauração indireta. Dessa forma, só tenho a agradecer essa oportunidade e destacar a importância de sempre da atualização, e sem dúvida esse blog se constitui um elemento importante para que possamos ter esse acesso, para que seja distribuído aos profissionais do Brasil essa possibilidade de interação bastante válida dentro de um procedimento hoje que somente uma internet permite essa forma de comunicação.